Vamos para o quarto vídeo da série Diário da Gestação e vamos falar sobre o segundo trimestre. Mas antes de ir especificamente para essa fase, eu queria comentar um pouquinho sobre atividade física na gestação. Então, contei para vocês que eu já praticava atividade física antes. Era uma atividade de alta intensidade e eu não parei de fazer exercício físico em nenhum momento. No primeiro trimestre, primeiro que eu me sentia muito bem para isso, então justamente por não ter tido sintomas, por não estar vomitando, por estar conseguindo comer, eu consegui manter um ritmo de atividade física. E o segundo trimestre mais ainda, que é um período que a gente está muito mais disposta, né? Mas em relação a isso, eu queria falar sobre isso porque isso é uma dúvida, né? Muitos médicos contraindicam a atividade física na gestação, muitas mulheres deixam de fazer por medo, porque a frequência cardíaca não pode subir muito, porque não pode agachar, porque agachar... E, gente, na verdade não é contraindicado. Existem, claro, situações médicas pontuais em que o médico vai falar sobre isso e talvez contraindicar, mas uma gestação de uma mulher saudável, que não tem riscos, né, que não tem nenhuma patologia, que o bebezinho está ali se desenvolvendo, não há contraindicação à atividade física e não há contraindicação em relação ao tipo de exercício. Então não é proibido fazer agachamento, as pessoas morrem de medo, né, do agachamento, mas não é proibido fazer agachamento, fazer musculação, muito pelo contrário, gente, isso tem efeitos benéficos demais. Então é uma forma de proteger contra a diabetes gestacional, é uma proteção contra a hipertensão gestacional, que são as duas complicações mais comuns da gestação. Isso aumenta, na verdade, a vascularização, o fluxo de sangue para a placenta, e ainda tem um fator de proteção epigenética. Ajuda a desacelerar o ganho de peso, né? Então isso também foi uma das coisas muito diferentes. Eu só comecei a ter ganho de peso quando o Gustavinho realmente começou a crescer, que foi ali por volta de 16 semanas. Até então eu não tinha mudado o meu peso basal, e isso porque tem todo o equilíbrio entre alimentação e exercício físico. Então o foco não é a estética, mas claro que as pessoas se preocupam com isso também, e é genuíno a preocupação das mulheres, né? É até uma dor de muitas mulheres a questão da mudança física que fica no pós-parto, né? Então, se precisa de mais um motivo para fazer, faça por você mesmo, pelo seu corpo. Mas para o bebezinho tem todo o fator epigenético mesmo, de proteção, e em relação a genes que são de coisas boas, né? Que são genes mais saudáveis. Então a atividade física vai influenciar nisso. Então façam atividade física, conversem com o obstetra, né? Mas façam atividade física durante a gestação. E principalmente a musculação, tá, gente? O fortalecimento muscular, ele é até muito mais importante do que aquele aeróbico que a gente costuma, aquela caminhada. Se você só pode fazer uma caminhada, ótimo, faça. Mas se você puder fazer musculação mesmo, ou fazer pilates, ou fazer uma atividade que tem realmente resistência muscular, vai ser muito benéfico para a sua gestação. Bom, e o segundo trimestre, que é após as 12 semanas de gestação, a gente tem uma mudança. Para algumas mulheres é a fase que melhora, né, os enjoos, os desconfortos e tudo mais. No meu caso, não foi o que aconteceu, porque eu não tive, mas eu tive a melhora da disposição. Então, muitas mulheres relatam mesmo se sentirem muito mais dispostas nesta fase. E para mim foi mesmo a questão do sono que mais dificultava o primeiro trimestre, então no segundo eu me sentia muito mais disposta, não tinha tanto sono, consigo funcionar o dia inteiro sem precisar encostar um pouquinho para dormir. Então isso foi muito bom. Mas tem alguns momentos muito especiais esse segundo trimestre que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Lembrando que aqui continua todos os cuidados com a alimentação, e um cuidado maior, aliás, que eu não falei, que vem desde o primeiro trimestre, é tomar cuidado com o consumo de alimentos com adição de açúcar e com carboidratos simples de modo geral, de novo pelo risco de diabetes gestacional. A gestante, ela tem fisiologicamente uma resistência à insulina, para que a gente não consuma toda a glicose que a gente recebe da nossa alimentação, para que sobre glicose para o nosso nenenzinho, porque a glicose é essencial para o desenvolvimento deste bebezinho. Mas se a gente come açúcar em excesso, né, açúcar e carboidrato em excesso, que vai virar glicose no nosso sangue, e nós estamos fisiologicamente resistentes à insulina, a gente vai ter excesso de glicose no nosso organismo, e um excesso de glicose vai passar para o bebezinho. Essa é a fisiopatologia da diabetes gestacional. Então, como que a gente evita isso? Tendo uma dieta equilibrada, evitando açúcar refinado e optando por carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, ao invés dos pães brancos, né, que a gente gosta tanto, dos bolos que dá vontade de comer, a gente preferir alimentos ali que tenham sempre uma proteína junto, ou alimentos que tenham carboidratos mais grãos integrais, que são coisas que diminuem a absorção do açúcar desses alimentos. Isso é super importante.
Com 12 semanas, que é o início do segundo trimestre, aliás, entre 12 e 14 semanas, é super importante que a gente faça o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Esse é o ultrassom que eu falei para vocês que já mostra o bebezinho todo formadinho. Então, é um momento de já se identificar precocemente algumas malformações, e inclusive tem o teste da translucência nucal, que avalia o risco de síndrome de Down. Então, a gente já tem como saber, já nesse comecinho, e esse era um grande medo meu, porque eu sou neonatologista, eu trabalho em UTI neonatal, eu trabalho com bebezinhos que têm síndromes genéticas, então era um medo muito grande, né? Então foi um alívio muito grande fazer esse ultrassom e saber que estava tudo bem com o meu neném. Então já dá a gente consegue já ver nesse exame. E outra coisa que dá para estimar nesse ultrassom também é o risco de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, porque é um ultrassom que consegue avaliar também o fluxo das artérias uterinas e prever um pouquinho esse risco. E aí existem até alguns protocolos em relação à prevenção medicamentosa mesmo dessa hipertensão gestacional, que é a outra intercorrência muito grave durante a gestação que a gente quer fazer de tudo para evitar. Por volta de 16 semanas, a gente já tem a formação da genitália externa do bebê, então é esse ultrassom que dá para ver o sexo do bebê, na verdade, né, se ele permitir ele se mexendo. Antes disso, dá para fazer a sexagem, que é o teste de sangue, mas no meu caso, com 12 semanas, a ultrassonografista já sinalizou que era um menino e nós confirmamos pelo ultrassom de 16 semanas, também fizemos juntos. Optamos por não fazer chá revelação, não era algo que eu queria fazer, então descobrimos ali com 16 semanas que era mesmo o Gustavo que estava vindo. E com 16 semanas acontece algo muito curioso na fase de desenvolvimento do bebê, que ele passa a ter a deglutição, a engolir o líquido amniótico. Gente, saibam que isso acontece, que o líquido amniótico é xixi do bebê, tá? E o líquido amniótico, ele tem gosto, ele tem sabor, que está muito relacionado ao que a gente come, o que a mãe consome. Então, esse bebezinho, ele já passa a ter a modulação do paladar dele já numa fase super precoce da gestação. Então, quando chega lá na frente, lá na introdução alimentar, que vai ser quase um ano depois desse período das 16 semanas, o que a gestante comeu nessa fase vai influenciar a aceitação alimentar desse bebê. E com 20 semanas, a gente tem uma evolução da audição do bebezinho. A audição ela já se desenvolve numa fase bem precoce e por volta de 20 semanas ele consegue ouvir os sons externos. Então é o momento de já conversar com este bebê, de falar com ele, dele ouvir a voz do pai, para que haja esse reconhecimento. Ele reconhece a voz da mãe e do pai depois que ele nasce, porque ele ouviu essa voz já durante ali toda a gestação. Então é algo super importante também ter esse contato e conversar com o bebê. E também é um período muito, muito gostoso, que é o período dos primeiros movimentos do bebê. Então, que a gestante vai começar a sentir. Dependendo da literatura, tem lugar que fala a partir de 16, tem lugar que fala a partir de 18. Eu, particularmente, senti com 19 semanas, porque eu tenho também uma variação que é a placenta na frente, a placenta é anterior. Isso não é um problema, mas isso limita um pouco esse contato, porque tem algo entre a parede do útero e a parede do abdômen. A placenta está ali, então é um pouco mais difícil de sentir a movimentação com o bebê mais pequenininho. Então, à medida que o útero foi subindo, né, essa placenta foi ficando mais longe, e aí eu comecei a sentir ali os movimentos do bebê embaixo, e algumas mulheres sentem antes. Não dá nessa fase, pelo menos comigo, para alguém que está de fora sentir colocando a mão. Então ainda é uma sensação muito da mulher e do bebê, ainda é um momento só nosso, mas é muito gostoso, é muito legal, dá a sensação para mim, né, que não sou tão intuitiva, se torna muito mais real, que o bebê tá ali, que ele tá junto, né, que ele tá com você. Então é bem legal. E é a fase do crescimento da barriga, né? Então realmente eu não tive, como eu sou muito magra e tenho uma barriga muito tensa, então essa barriga só começou a aparecer agora mesmo com 20 semanas e ainda passa muito despercebida para quem olha de fora, mas também é algo que torna essa gestação um pouco mais real e eu senti as maiores mudanças físicas mesmo agora nesse período. Então é o período que agora sim eu estou tendo um aumento de peso, que eu estou tendo mais uma tensão maior da musculatura, uma dificuldade maior de levantar, de subir, de fazer coisas, porque agora existe realmente uma barriga e a barriga pesa, mesmo ela sendo bem pequenininha, creiam. Então eu tô até preocupada de como vai ser daqui pra frente. E por fim, não por fim, né, mas pensando ainda o que acontece do segundo trimestre, por volta de 24 semanas tem alguns exames que a gente precisa fazer que são super importantes. Um deles é o teste de tolerância oral à glicose, que é o exame que é justamente para avaliar o risco de diabetes gestacional, porque nem sempre a gente vai detectar diabetes pela glicemia de jejum. A verdade é que quem tem uma glicemia de jejum alterado
É uma pessoa que já tinha uma resistência à insulina prévia à gestação, tá? Mas uma gestante que não tinha essa resistência antes, que tem uma gestação fisiológica, essa resistência só vai aparecer geralmente após as 20 semanas, e por isso que a gente faz o diagnóstico com esse teste, que é feito com 24 semanas. A gente tem um morfológico de segundo trimestre, que é entre 20 e 24 semanas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 20 semanas, eu ainda não fiz esse segundo ultrassom, então ainda não vou poder contar para vocês, vai ficar para o próximo. E por fim, mais no final, aliás, não, esse é do terceiro, vai ficar para o próximo vídeo também. Então, o mais importante dessa fase é continuar cuidando da alimentação, continuar praticando atividade física, conversar com o bebezinho na barriga e curtir realmente essa movimentação, esse contato, a conexão com o bebê.